Pessoal, continuando, tá? No 13º slide. Nós começamos a ver no último vídeo as citações diretas, né? Que são aquelas citações em que eu reproduzo na íntegra a fala do autor sem modificar nenhuma parte, né? Ou seja, eu estou fazendo uma pesquisa, aí eu encontro um trabalho que fala sobre o meu tema de pesquisa, né? Então eu pego o texto de um autor e jogo no meu trabalho, tá certo? Mencionando, é claro, o sobrenome desse autor, o ano e a página, tá? Então, isso aí é uma citação direta, porque eu estou utilizando esse texto do autor, de um outro autor ou autores, e eu não vou modificar nada na fala dele. Então, é uma citação direta. No vídeo passado, a gente viu que há dois tipos de citações diretas. Citações diretas com até 3 linhas, tá? E citações diretas com mais de 4 linhas. A gente viu as citações diretas com até 3 linhas, obrigatoriamente, elas sempre vêm entre aspas. A gente viu até alguns exemplos nos slides anteriores, tá? Então, nesse vídeo, tá? Agora, nós vamos trabalhar as citações diretas, ou seja, é o mesmo tipo de citação. Aquela em que eu pego o texto de um autor e eu vou mencionar no meu trabalho, só sem modificar nenhuma parte desse texto. Só que agora, nós vamos trabalhar as citações diretas com mais de 3 linhas, ou seja, com 4 linhas em diante. Então, vamos lá. Gente, se a citação direta que eu fizer no meu trabalho, ela tem de 4 linhas em diante, tá certo? Eu não vou precisar colocá-las entre aspas. Essa citação, gente, ela não vem dentro do corpo do texto. Porque a citação com até 3 linhas, ela fica dentro do texto, dentro do parágrafo. Agora, quando essa citação ela tem de 4 linhas em diante, você vai ter que separá-la do parágrafo. O que é que você vai ter que fazer? Você vai dar um enter, você vai colocar essa citação, tá certo? Com mais de 4 linhas, com 4 linhas em diante. O que é que você vai fazer? Você vai selecionar essa citação, tá certo? Você vai lá em formatar parágrafo, tá? Vai colocar reco de 4 centímetros à esquerda, tá certo? Essa citação com mais de 3 linhas, ela obrigatoriamente, ela sempre vai ficar com reco de 4 centímetros à esquerda. Além disso, ela vai ficar com a fonte diferente, tá? Quando a gente está produzindo trabalho acadêmico, a gente sempre escreve esse trabalho na fonte 12. A gente sempre vai utilizar ou a fonte Times ou Arial, tamanho 12 e espaçamento de 1,5, tá? Agora, as citações, tá certo? Com mais de 3 linhas, a gente vai separá-la do corpo do texto, tá? E o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar reco de 4 centímetros à esquerda, tá certo? E a gente vai colocar essa citação, tá? Com a fonte 10 e sem espaçamento. Aqui, ó, no 13º slide. Aí eu coloquei uma outra citação de Carvalho. A diferença é que essa citação direta, tá certo? Ou seja, é a fala dela na íntegra. Eu não estou modificando nada, nenhuma letra sequer. Ela tem mais de 3 linhas. Então, como é que a gente faz? Ó, percebam. Aí aqui na imagem que eu coloquei, ó, Carvalho 2014 apresenta o conceito de gestão de pessoas, vírgula. Aí, ó, tá lá embaixo a fala da autora. Essa citação aí, ela tem mais de 3 linhas. Então, o que é que eu faço? Ó, percebam. Ela tá com reco, tá certo? De 4 centímetros à esquerda, tá? Ela também tá com o quê? Ó, ela tá com a fonte menor. Percebam que a parte de cima tá com o tamanho maior. Já a citação, ela tá com um tamanho menor. Ou seja, citações diretas com mais de 3 linhas, a gente sempre vai colocar no tamanho 10 e sem espaçamento. Quando chega lá no finalzinho da citação, ó, aí eu coloco, ó,
O sobrenome da autora, caixa alta, lembrando-se sempre disso, né? Quando eu coloco o nome do autor ou autores, no final da citação, caixa alta, tudo maiúsculo, o ano da publicação e a página, obrigatório, tá certo? Qual é a diferença para o outro tipo de citação? Era que na citação direta com até 3 linhas, eu coloco aspas no início e no final. Nessa citação direta com mais de 3 linhas, eu não preciso colocar aspas. E por que eu não preciso colocar aspas? Porque ela já está recuada, com recuo de 4 centímetros à esquerda e com a fonte do tamanho menor, no caso do tamanho 10. Então, como ela já está nesse formato, então não há necessidade de eu colocar páginas. Tá certo? Aí, bora complicar mais um pouquinho? Vamos. Lembra o que eu disse no slide anterior, tá? Que toda citação direta, ou citação direta com 3 linhas, ou citação direta com mais de 3 linhas, era obrigatório eu comentar? Exato, é obrigatório sempre eu fazer o comentário. E o que é esse comentário? É eu dizer a mesma coisa que o autor está dizendo na fala dele, mas eu vou dizer com as minhas palavras. Então, ó, percebam, ó, eu coloquei a citação de Carvalho, ó, aí depois da citação eu dei um enter, coloquei uma conjunção de conclusão, desse modo e vírgula, e fui-me embora, ó, tá vendo? Aí comecei a comentar, ó. A gestão de pessoas consiste em um conjunto de práticas de uma determinada instituição, ponto. Essas práticas são voltadas a guiar as questões comportamentais, bem como as relações de cunho interpessoais. Ponto. Percebam que no meu comentário eu estou dizendo a mesma coisa que a autora está dizendo na fala dela lá em cima na citação. A diferença é que eu estou dizendo a mesma coisa que ela está dizendo, mas com as minhas palavras. É o que vocês terão que fazer. Todas as vezes que vocês forem fazer um trabalho de qualquer disciplina, tá? No curso de administração, no curso de ciências contábeis, em qualquer curso que vocês forem fazer, seja de graduação, seja de especialização, seja de mestrado, seja de doutorado, todas as vezes que vocês forem produzir um trabalho e vocês citarem, fizerem uma citação direta, ou citação direta com 3 linhas, ou citação direta com mais de 3 linhas, logo depois que vocês fizerem a citação, vocês vão ter que comentar, tá certo? Vamos agora para o 14º slide. No 14º slide, tá certo? Eu estou trazendo algumas conjunções, tá? De conformidade. O que são conjunções de conformidade? São as conjunções que você coloca antes da citação, tá certo? Quando você vai mencionar o nome do autor. Não sei se vocês perceberam nos outros slides. Quando eu menciono o nome do autor antes da citação, aí eu coloco, ó, na ótica de Carvalho, em seguida o ano. Na visão de Carvalho, no dizer de Carvalho, de acordo com Carvalho, segundo Carvalho, para Carvalho, tá? Então, todas as vezes que vocês forem mencionar o nome do autor antes da citação, obrigatoriamente vocês vão ter que colocar uma conjunção dessas, tá certo? Ó, na ótica, vamos supor, isso para qualquer autor. Aqui eu estou sintetizando eu estou dando exemplo com Carvalho. Vamos supor que fosse um autor chamado, que o sobrenome dele fosse Albuquerque, tá? Aí eu colocaria, na ótica de Albuquerque, ano. Na visão de Albuquerque, ano. No dizer de Albuquerque, ano. De acordo com Albuquerque, ano. Segundo Albuquerque e o ano. Tá certo? E no 15º slide, tem algumas conjunções de conclusão que você sempre vai colocar depois das citações diretas, tá certo? Lembra que eu falei, toda vez que você fizer uma citação direta, ou com até 3 linhas, tá certo? Ou então com mais de 3 linhas, tá? Obrigatoriamente, depois você vai ter que colocar uma conjunção de conclusão, tá? E vai fazer um comentário crítico. O que é um comentário crítico? É você dizer a mesma coisa que está dizendo na citação, mas com as suas palavras. Então, você vai, depois de toda vez que vocês fizerem uma citação direta, ou com 3 linhas, ou com mais de 3 linhas, você vai colocar uma dessas conjunções, ó.
nessa perspectiva, diante dessa perspectiva, nesse sentido, nessa acepção, desse modo, dessa maneira, diante dessa acepção. Você vai escolher uma conjunção dessas que está aqui, vai colocar após a citação e logo em seguida você vai comentar a citação, ou seja, você vai dizer a mesma coisa que a citação está dizendo, mas com as suas palavras, tá certo? Eu vou dar uma pausa no vídeo, tá certo? E nós vamos para o 16º, exato, 16º slide, tá?